Meus irmãos, eu quero ficar apenas no versículo de número 6. E que Deus, irmãos, possa me ajudar a transmitir nesta noite aquilo que Ele tem comunicado através das Escrituras ao meu coração nesta noite. Que eu possa, ainda que seja simples, não ser simplista, mas trazer a revelação dentro dessa palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por causa de Cristo Jesus. Eu vou contar até 3, você pode ler mais uma vez? 1, 2 e 3. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Sente com a Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a oração de Paulo por Filemão. Esse é o tema nesta noite que eu estarei trabalhando com os irmãos aqui nesse texto. A oração de Paulo por Filemão. Essa carta de Filemão, irmãos, ela, dentro do cânon, é considerada a menor carta escrita por Paulo. Paulo, ele escreve essa carta, segundo alguns comentaristas bíblicos, quando ele está na prisão em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30, fala que Paulo, ele esteve então em prisão domiciliar. Essa carta então é proposto que ela foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Se você observar junto comigo o versículo de número 1 aí, nós vamos ver como Paulo se apresenta, devido aqui está revelado que ele estava preso. Versículo de número 1 diz: prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo de número 9, observe também, ele diz: todavia peço antes, por toda caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, por duas vezes aqui ele se manifesta como prisioneiro de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Então, o motivo dele escrever aqui essa carta consiste basicamente em um pedido que ele está fazendo para esse Filemão. Filemão, ele tem uma igreja em tua casa, conhecido e considerado como um homem bastante piedoso, né? E ele aqui está pedindo para que esse Filemão receba de volta um soldado chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele era um escravo de Filemão, e segundo os historiadores, ele roubou Filemão e fugiu da casa de Filemão. E como Deus ele trabalha, esse Filemão acabou caindo na mesma prisão, no cárcere, junto com quem? Com Paulo. E ali, como os irmãos sabem, que Paulo aproveitava dessa oportunidade, nunca se lamentando, mas usando a oportunidade que ele tinha de pregação do Evangelho, a ponto de conseguir alcançar com o Evangelho a guarda pretoriana, que era a guarda de elite de César. Aqui, nesse caso, enquanto Onésimo, esse escravo fugitivo, se encontra com Paulo, olha o versículo de número 8, ele diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo, observe, peço por meu filho Onésimo, filho nesse sentido espiritual, ou seja, ele foi gerado em prisões, ou dentro da prisão Paulo o gerou. Ele diz assim, gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo, é muito interessante essas coisas da Bíblia, né? O nome Onésimo quer dizer útil, olha só que interessante. E aí, ele faz aqui
um trocadilho. Ele diz: em outro tempo ele te foi inútil. Olha só: que gerei nas minhas prisões, que no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é o quê? Muito útil. Por isso que eu estou te enviando. Aqui ele fala do poder transformador do Evangelho, que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Ou seja, ele era inútil, se encontrou com as boas novas de Cristo, agora ele se tornou útil. E aí Paulo diz: eu gostaria de ficar com ele aqui, mas eu não posso. Mas o que eu vou fazer? Devolver ele para você. Eu mandei que ele fosse o encontrar. Versículo de número 12. Aí ele diz: e eu te torno a recebê-lo, e tu torna-o a recebê-lo como ao meu coração. Olha só, então ele diz: recebe ele aí novamente, não mais como inútil, mas agora como um irmão em Cristo, que ele há de se tornar uma pessoa útil ao Evangelho. Olha que coisa tremenda, o poder do Evangelho. Ele pega um homem, irmão, considerado pela sociedade inútil, e ele dá dignidade a esse homem, transforma ele em um homem útil à obra de Deus. Esse homem se tornou um bispo. Isso é fantástico. Olha o versículo de número 2 e o 3, que aí está a saudação, como de costume. Aí ele diz: e a nossa irmã Áfia e Arquipo, companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acredita-se que Áfia e Arquipo, Áfia seria sua esposa, e Arquipo seria o seu filho. Alguns comentaristas acreditam nisso. O que é interessante é a seguir, observe que após então a saudação que Paulo ele dá aqui, Paulo ele lembra aqui o testemunho de Filemon. Olha o versículo 4. Ou seja, a vida de Filemon e aquilo que Paulo havia escutado a respeito do seu carinho e como recebiam os irmãos, Paulo então ele dá graça, ele agradece a Deus pela vida desse obreiro. Ele diz: ó, graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Observe: ouvindo a tua caridade, o amor e a fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. No versículo de número 6, então, agora aqui, a oração de Paulo ela vai mudar. Se aqui no versículo de número 4 e 5 é uma oração dando graça ao Senhor pela vida, agora ele muda a oração no versículo de número 6. E aqui, que é bem interessante, eu gostaria que você prestasse atenção e que eu possa trazer o entendimento para os irmãos daquilo que o Senhor tem me orientado. Versículo 6: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vos há por Cristo Jesus. Essa tradução é a fiel. A fiel também vai dizer comunicação. Porém, se você tiver uma NVI, aonde está comunicação, o versículo de número 6 diz assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Isso aqui é muito interessante e preciso explicar para os irmãos. Quando você estuda então esse versículo, em duas traduções fica um pouco difícil, porque uma fala comunicação e a outra fala comunhão. A palavra usada dentro do texto original é koinonia, que seria verdadeiramente comunhão. Então, o versículo que seria aqui mais próximo à palavra melhor que se encaixa seria da NVI: oro para que a comunhão, olha só, que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Agora observe na linguagem de hoje, na Bíblia, a linguagem de hoje. A linguagem de hoje ela pega essas versões e ela interpreta de uma forma não próxima do original, mas próxima do contexto contemporâneo que nós estamos vivendo, para que possamos ter uma compreensão mais fácil, porque às vezes é difícil, né? Principalmente se você pegar Fiel, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Bíblia Jerusalém principalmente, né? A linguagem ela
às vezes fica até difícil para você entender. Então, aqui um conselho também, a importância de você ter uma Bíblia de linguagem de hoje. Observe na linguagem de hoje como que diz: peço a Deus que a fé que une você a nós, preste atenção, faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez, quem deu glória entendeu. Preste atenção, Paulo está orando. Primeiro ele dá graça pelo testemunho, mas depois Paulo, como aquele pastor preocupado com o seu obreiro e a importância de que ele entendesse coisa que às vezes não é simples de você entender, Paulo diz: eu estou orando para você, e a minha oração é, preste atenção, eu tenho pedido a Deus que a fé que nos une a você nos faça compreender, olha só, aí ele diz, profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Então preste atenção, a oração de Paulo aqui a Filemon é para que ele compreenda profundamente. Meu desejo nesta noite é que a igreja que aqui está presente nesta noite compreenda profundamente também todas as bênçãos que nós recebemos através de Cristo Jesus. Observe aí no versículo de número 6 algumas palavras aqui, pelo menos duas. Versículo de número 6, ele diz assim, ó, observe aí, que a comunicação da tua fé, aí aparece aí, seja, essa palavra seja, no texto original, a palavra grega aqui, é ginomai. O dicionário de teologia do Novo Testamento, ele explica essa palavra, preste atenção, o significado da palavra seja, é ginomai. A palavra ginomai significa tornar-se, olha só, isto é, acontecer, vir a existir, começar a ter um evento, aparecer na história ou aparecer no cenário. Olha que coisa profunda. Paulo está dizendo: eu quero que você, que a comunicação da sua fé, ela seja ginomai, olha só, ela seja, ela se torne, ela faça acontecer, ela traga à existência algum evento que ele está dizendo, faça aparecer na história, faça aparecer no cenário. A segunda palavra eficaz. A palavra eficaz aqui, em algumas Bíblias, é eficiente. É a palavra grega energio. A palavra energio é dela que procede a palavra energia. A palavra energio aqui dentro do texto transmite a ideia de algo que se tornou repentinamente energizado. Agora, uma palavra que os coach gostam muito: ativado. Olha só, isso aqui é muito profundo, irmão, se você entender. Preste bem atenção que Paulo está querendo que Filemon entenda que algo precisa ser ativado, algo precisa ser energizado, aconteça na vida dele isso. O que Paulo aqui, então, ele mais ou menos traduz, eu vou tentar traduzir com a minha palavra. O que Paulo está dizendo, olha só: para que a comunhão da tua fé possa tornar-se energizada e ativada. Aleluia. Preste atenção. O que Paulo está pedindo aqui na oração, o que Paulo está dizendo é que quando Filemon ele recebeu Cristo, Deus, através de Cristo, o abençoou com todas as bênçãos extraordinárias.
todos nós aqui nessa noite que recebemos a Cristo, essa palavra é para nós também. Só que o que é interessante é que ele diz que isso não acontece de imediato. É como se ele estivesse dizendo: eu oro para que você compreenda, e que isso que Cristo colocou na sua vida, ele seja energizado a ponto de você colocar e trazer à existência o que ele colocou dentro de você através de Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo assim: eu preciso ativar, eu preciso ligar, eu preciso, como se fosse um interruptor, como Paulo está dizendo. Não é algo que vai acontecer naturalmente, é algo que você precisa fazer. E aí, quando você olha o texto, Paulo vai dizer, para que essas bênçãos então fossem ativadas na vida de Filemon, ele precisava de uma coisa. E todos nós que estamos aqui nesta noite, para que as bênçãos que Cristo, ou que Deus, através de Cristo, colocou na nossa vida, elas sejam ativadas, você precisa de uma coisa. Do que? Olha o versículo, está aí no versículo: para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Aí ele diz o quê? Para que ele ativasse, energizasse aquilo que Deus, através de Jesus, fez na vida dele. O que iria ser o instrumento de ativação seria o conhecimento. Isso é muito forte. Por quê? A palavra conhecimento aqui dentro do texto, usada nesse versículo, provém do grego também, epignosis, que descreve aqui, olha só, um conhecimento correto. Alguns professores da língua que explicam que esse conhecimento seria um conhecimento que um profissional ele tem de uma área. Nós temos profissionais em áreas aqui específicas e diferentes. Ou seja, não é qualquer um que mexe em qualquer coisa da qualquer maneira. A pessoa precisa ter uma especialização, e ela chega ali por causa do conhecimento que ela tem, ela coloca aquilo para funcionar porque ela tem conhecimento daquilo a qual ela está mexendo. Se ela não tiver o conhecimento, aquilo fica ali, entende? Mas não vai. Então Paulo está dizendo a Filemon: olha, você precisa compreender isso. Você precisa ter um conhecimento profundo, um conhecimento correto. Do que? Então, Paulo está dizendo que é essencial você ter um conhecimento. Conhecimento do que? Quem você é em Jesus. Você precisa nesta noite ter um conhecimento de quem você é em Jesus. Você precisa ter um conhecimento de todo o bem que Deus colocou em você por meio de Jesus. Se você não entender isso nesta noite, irmão, você vai ser um crente, você vai vir na igreja, você vai ser salvo, entende? Nós não estamos falando que você não vai para o céu, não é nada disso. Mas Paulo está querendo levar Filemon a uma outra dimensão. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Observe que esse conhecimento vem através então da palavra de Deus. Esse conhecimento não é algo místico, uma revelação espiritual. Não. O conhecimento que Paulo está dizendo que ele ora para que o Filemon ele venha ter é daquilo que Deus em Cristo fez por nós. E através daquilo que Cristo fez por nós, então agora nós temos acesso a bênçãos extraordinárias. Porém, a falta de conhecimento, e o inimigo da nossa alma trabalhará para isso. Eu li o livro do pastor Benihim, pastor Benihim, muito criticado, e o livro dele chama O Sangue, falando do sangue de Jesus, e ele fala do poder do sangue de Jesus, e ele conta o que aconteceu nos Estados Unidos quando houve então a liberação dos escravos, carta de alforria, o que os donos de engenhos e os grandes fazendeiros eles faziam para que os escravos não soubessem que eles estavam livres. Sabe o que eles faziam? Não permitia
que chegasse até eles o quê? O conhecimento. Por quê? Porque eles estavam livres, mas eles não sabiam. O que nos liberta é o quê? Conhecimento. Então, observe aqui que ele está falando agora de uma dimensão que o Filemon poderia entrar, que não é coisa mística, não. É coisa que foi feito na cruz do Calvário, quando Cristo por nós lá se entregou. Nós estamos fazendo nesta noite, ou trazendo à memória isso. Então preste atenção. Eu fiquei pensando em casa enquanto estudava, como que eu poderia trazer para os irmãos de forma explicada o que eu queria mostrar para os irmãos dentro do texto. Então eu fiquei pensando, e eu lembrei a respeito de consumidores que são lesados. Quantos de nós aqui somos lesados porque nos falta um conhecimento? Conhecimento do quê? Código do consumidor. Quantos de nós aqui não temos conhecimento do código do consumidor? E muitos acabam se aproveitando do quê? Da nossa ignorância. Então tem muita coisa que nós temos direito. Por exemplo, meu filho agora está acompanhando um rapaz, e agora a nossa conversa em casa tem sido sobre isso. Acho que é Fran o nome dele, né? Doutor Fran, né? É isso mesmo, né? Fran. Aí fala assim, como que ele fala? Ele fala, né? Assiste o Dr. Fran, segue o Dr. Fran. Como você descobriu isso? Aí diz, isso. Aí eu pergunto, como que você descobriu isso, né, João? Aí ele diz, como que ele fala? É que eu sigo o Dr. Fran. Preste atenção, porque o Dr. Fran, ele chega ali e ele fala assim, por exemplo, você sabia que você está, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você não precisa pedir, ele não diz para você destratar a autoridade que está ali, mas ele diz assim, você não precisa pedir para a professora deixar você no banheiro, você só vai fazer o quê? Comunicar. Você vai comunicar que você está indo ao banheiro. Aí ele pega a lei e ele faz o quê? A lei, mostra a lei. A lei é assim, assim e assim. Você sabia que isso estava na lei? Eu não sabia. E eu comprei no livro do Código do Consumidor. Eu não sabia. Outra coisa que eu fiquei pensando é a respeito daquele cidadão chamado Celso Russomano. Eu não sei as credenciais, irmão, que ele possui, mas ele é chamado sempre para resolver problema com o quê? Problema que o consumidor teve. O Celso Russomano, ele se apresenta, mas ele não se apresenta assim, ó, eu sou advogado, eu já fui vereador, eu já fui deputado, ou alguma coisa nesse sentido. Quando o Celso Russomano se apresenta, sabe o que ele traz na mão? Ele traz o código do consumidor. Tem gente que teme só de ver ele chegando, ó, foi prorrogando o problema, prorrogando, ninguém resolve, e o dono da empresa lá fala, não vou pagar, não vou dar, não vou devolver. Aí chama o Celso Russomano, aí chega ele lá. Quando ele chega, ele já traz aqui tudo riscadinho assim, ó, tudo riscadinho. Ele chega, quando ele chega, tudo já começa a correr, já todo mundo começa a sair. Eles estão com medo do Celso Russomano? Estão com medo do quê? Do conhecimento que ele tem da lei. O que funciona não é simplesmente a lei está ali, está simplesmente ali. Ela funciona quando você conhece, entende? E aplica ela. Quem está me entendendo? Paulo está orando, Filemon, eu estou orando para que seja ativado em sua vida, olha só, seja energizado a sua vida, e você compreenda profundamente todas as bênças que Deus nos deu através de Jesus. Agora, se você não conhecer os fatos, irmão, você vai ficar como aquela porção de crente
podcast esses dias. Vocês conhecem aquele Luiz Barsi? Alguém aqui conhece o Luiz Barsi? Quem? Barsi. Ele é um investidor. Ele é bilionário. Ele é um dos bilionários do Brasil. É um senhorzinho, cabecinha branca, está sempre em podcast falando sobre investimento. Alguém já viu ele? Luiz Barsi, o nome dele. E eu estava assistindo um podcast da filha dele. E a filha do Luiz Barsi diz que não sabia que ele era bilionário. Sabe como que ela ficou sabendo? Com 17 anos de idade. Sabe por quem? Por uma banca de jornal. Ela com 17 anos está indo para a faculdade, disse que morava no interior, numa fazenda com o pai, veio estudar aqui em São Paulo, está indo para a faculdade, ela e uma amiga, ela dizia, é prova, minha amiga. Quando eu cheguei, tinha uma revista da Exame, escrito, os maiores bilionários do Brasil. Estava a foto de quem na capa, irmão? Ela olhou e ela disse, meu pai é bilionário, e eu estou andando de ônibus. Ela falou que não acreditou. A falta de conhecimento, preste atenção, como ela vivia, sendo que o pai dela era o que, irmãos? Bilionário. Bilionário, não é bilionário, irmão. Ela disse, com 17 anos que eu fui saber. Está dizendo, andando para cima e para baixo de ônibus, numa faculdade lá, só por Deus. Nem um carro tinha. Por falta do quê? De quê? Conhecimento. Você lembra da passagem de Lucas, a parábola do pródigo? Pródigo é esbanjador, olha a diferença, esbanjador. Um já esbanjou o que o pai tinha, entende? Foi, saiu, e de repente se arrepende, perde tudo, aí ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque lá na minha casa, meu pai trata bem os jornaleiros. Olha só, mas eu vou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi, pai, pequei. Aí ele vai, quando chega lá, o pai faz uma festa. Os irmãos se lembram disso, da parábola? Só que depois, enquanto está tendo a festa, quem chega depois? O filho mais velho. Olha o que o texto diz. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças, e clamando, e chamando a um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo, olha só, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Preste atenção, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e lhe deste, filho, tudo essas coisas? Não, desculpa, aí o versículo 31, e ele lhe disse, ele está revoltado, por quê? Porque o esbanjador voltou e ele deu o melhor, o cevado, bezerro cevado, aquele que era para ocasião especial. Aí ele diz, eu que nunca saí com uma meretriz, nunca quebrei um mandamento, o senhor nunca me fez uma festa dessa? Aí o pai olha para ele e diz assim, meu filho, tudo isso aqui, sabe de quem é? É seu. Só que como que ele vivia? Serve, preste bem atenção. Então, quando você tem conhecimento, quem você é em Jesus Cristo, irmão, tudo muda. E nesta noite Deus vai mudar a mentalidade de vida. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Observe no livro do White Mani, o livro Mensageiro da Cruz.
o que ele diz. White Man é bastante criticado também, mas alguns livros dele são fantásticos, e esse é um. Ele diz assim: ora, presta atenção nisso aqui, guarde isso no teu coração. Ora, a nossa salvação não vem do fato de Deus ter nos tornado bom. Então o que ele diz? Ele diz que muitos estão esperando isso. Só que a nossa salvação não vem do fato de Deus nos tornar bons. Aí ele diz assim: mas de ter nos salvo de Adão e colocado em Cristo, de modo que agora tudo que é de Cristo flui dele para dentro de mim. Aleluia. Ai, quantas pessoas que nós estamos, como filho pródigo, ou nós estamos esperando ser melhor para receber alguma coisa, nós não entendemos. O White Man, o que ele fala aqui é aquilo que Jesus ele disse em João capítulo de número 15. Observe que em João capítulo de número 15 ele diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, aqui dentro do texto nós somos identificados como videira. Nós somos identificados como? Você é vara, você não é a videira. Quem é a videira? Nós somos aquele que foi enxertado, jambuzeiro mau, irmão. Nós fomos enxertados, você é uma vara. Sabe o que acontece? Você era uma vara. Você estava lá em Adão. Tudo de Adão veio para você, e querendo ou não, você traz essa natureza pecaminosa, e ela vai te acompanhar. Mas agora o que aconteceu? Quando você recebeu Jesus, sabe o que aconteceu? Você saiu de Adão, e agora você foi enxertado na videira que é Cristo. Ele é a videira, é dele que vem a seiva. Olha só, é dele que vem toda a força, é dele que... E aí que nós ficamos esperando. Nós ficamos esperando ser melhor, né? Olhamos para nós, colocamos a culpa tudo em nós, aquele jugo de conseguir, de ter mérito para alcançar. E aí quando você olha em Jesus, ele escreve ainda dizendo no versículo de número 5 assim: eu sou a videira, e vós, presta atenção, vocês são a vara. Ele diz: quem está em mim? Deixa eu perguntar, quem está nele aqui nessa noite? Está nele é receber ele. Está nele é receber Jesus, é crer no sacrifício vicário da cruz do Calvário. Aí ele diz assim: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Paulo está orando aqui é o que eu oro nesta noite por esta igreja, no nome de Jesus. Para quê? Preste atenção. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Tudo está relacionado a se apropriar nesta noite de quem somos em Cristo. Agora, se você não tiver o conhecimento de quem você é em Cristo, você vai continuar vivendo como a filha do Barsi. Você vai achar que precisa se esforçar, é mérito. Entende? Se você não se aprofundar como um profissional para conhecer as bênçãos que vieram através de Cristo, e nessa noite você entender isso vai mudar. Porque em Cristo nós recebemos a verdadeira vida. Em Cristo nós recebemos um novo propósito. Em Cristo, o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a certeza da salvação em Cristo e a confiança de sua presença conosco em todos os instantes da nossa vida. Observe a preposição em. Não dá para falar todos os versículos, mas observe, por favor.
É muito importante. Filipenses capítulo de número 1, Paulo escrevendo a Paulo e Timóteo, aí diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. Aí diz assim, ó: em Cristo Jesus. Pedro escrevendo aos teus leitores, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 14: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz seja com todos vós, os que estáis em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora, nenhuma, se em Adão há condenação, em Cristo. Mas peraí, eu não fiz para ser salvo e agora, mas eu estou. Quem fez? Ele. Glória a Deus. Não é o que você fez, é o que Ele fez. A minha identidade está entrelaçada nele. Eu estou escondido em Deus, em Jesus. Não vivo mais. Agora eu vivo na fé. Em quem? Em Jesus. Entende? Oh, aleluia. Se você entender isso nessa noite. Agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29. Você aguenta mais um pouquinho aí? Porque todos, preste atenção por favor nisso, irmão. Nós estudamos o livro de Gálatas. Não adianta só estudar, preste atenção. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Agora preste atenção. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. E o que aí? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão, se você entendeu. Abraão foi chamado por Deus. E Deus lhe fez promessas. 7 promessas lá para Abraão lá. Se eu fosse você, eu procurava saber quais são 7. Por quê? Porque ali tem promessas extraordinárias. Aí ele diz que as promessas não são simplesmente para o Abraão e a sua descendência, mas elas alcançaram os gentios, que eram nós também. E sabe como que essas bênçãos que estão? Você conhece os maiores milionários dos Estados Unidos, quem são? Sabe qual que é a nacionalidade deles? São o quê? Por quê? Os judeus detêm em sua vida esse poder de riqueza na face da terra. Pergunta: porque Deus fez uma promessa a Abraão e a todos os seus descendentes. Através de Abraão passou uma bênção, a promessa passou para todos os judeus. Aí agora eu pergunto: você está em Cristo? Sim. Aí ele diz assim: sabe a bênção lá de Abraão? Ela nos alcança. Através de quê? Aí ele diz aí, ó: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amado, nós recebemos uma herança. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 7, se não me falha a memória, ele diz que o testamento só tem validade quando a pessoa morre. Os meus sobrinhos, por exemplo, aqui, eles têm uma tia, não sei hoje como está, né? Assim, cadê assim? Ali? Mas eles têm uma tia que não tem para quem mais parente deixar. E eu já fui, ela tem 4 casas, fui com meu cunhado. Mas pensa nas casas. E diz que ela colocou no testamento eles. Só que hoje, aonde eles estão morando? Aqui embaixo. Só que eles têm um testamento. E eu vi 4 baita
casa. Só que essas casas só virão quando? Quando ela morrer. Hoje nós vamos participar da ceia. E a Bíblia diz que nós temos, irmão, um mandamento. Quando você pegar nessa noite para você tomar, aí está, diz assim: aí está o Novo Testamento do meu sangue. Só há validade com a morte. Agora deixa eu te perguntar: Cristo veio e Cristo morreu, irmão? Sim. Deixa eu dizer uma coisa: Ele tomou o nosso lugar, mortificado, Ele foi para a cruz. Ele precisou pecar para tomar o nosso lugar lá? Sim ou não? Não. Mas Ele foi considerado lá maldito na cruz do Calvário. Mas Ele pecou? Não. Agora vem cá, para você se tornar justo, é o inverso. Ele tomou o seu lugar sem pecar, o meu e o seu lugar, se fez maldito por nós, e agora Ele nos dá o direito, sabe do quê? De nós tomarmos o lugar dele, de ser justo, sem que há justiça na nossa vida. Ele se fez pecado sem ter pecado, e nós somos justos sem ter justiça própria. Agora nós estamos nele. E aí, se estamos nele, olha o que Paulo, um pouquinho de volume, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, ele diz: vocês que antes estavam longe, são aproximados por causa do sangue. Aí ele diz: pois Ele é a nossa paz. Eu trouxe pelo menos 30, não vai dar para ler, mas eu vou mandar no grupo. Porque eu digo, a igreja precisa saber. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa, olha, eu peguei aqui, quem nós somos em Cristo? Primeiro, em Cristo eu sou um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, 1 de João capítulo 3, versículo 1. Nele sou reconciliado com Deus. 2 de Coríntios 5 e versículo 18. Eu sou amigo de Jesus. João 15 e 14. Sou cordeiro de Jesus, compartilho da sua herança com Ele. Romanos 8 e 17. Estou unido com Deus em um Espírito. Sou o templo de Deus, do seu Espírito. A sua vida vive em mim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 19. Sou membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e 27. Eu sou santo e justificado. Efésios capítulo 1 e versículo 1. Romanos 5 e versículo 1. Eu estou redimido e perdoado. Aí tem gente que chega assim e diz: irmão, você vai para o céu. Tem gente que lá fora vai, e quem está aqui não vai. O negócio não é estar lá fora, está aqui dentro. O negócio é estar em Cristo. Se você está em Cristo, não tenha dúvida, você já está justificado. Eu poderia ler mais a sequência de tudo isso aqui, mas agora como ativar isso? Como se tornar o que a Bíblia diz então que eu sou em Cristo? É isso que Paulo está dizendo, irmão. Ele diz: olha, você precisa entender o que Cristo fez por você, porque às vezes você está vivendo aí uma vida, desculpe a expressão, medíocre no sentido de mediana. E Cristo está dizendo: se você soubesse que eu vim para dar vida e vida com abundância em todas as áreas da sua vida. Ai, se você soubesse o que eu tenho para a tua vida, e quantas bênçãos. Não é esperar acontecer fazendo em você. Não é em você, é em quem? É nele. É o que Deus fez através dele. Nós estamos nele. É nele que a nossa esperança ela está. Como ativar? A chave é a palavra. E a ignição? Qual que é? A ignição, olha só, é a boca. Por quê? Preste atenção. A maneira de tornar essas bênçãos em nossa vida: primeiro, conhecê-las profundamente por meio de um estudo diligente, e colocar essas verdades em sua boca e dizê-las em alta voz.
É só isso, pastor? É o que a Bíblia ensina. Graças a Deus. Isso que é pedir segundo a vontade de Deus. É você saber o que a Bíblia está falando, crendo que em Cristo isso foi concedido, e o que você faz? Com a sua boca você confessa, mas com o seu coração você? Então não adianta você simplesmente confessar, eu sou abençoado, mas no seu coração você diz, ô amaldiçoado que eu sou. Não! Você tem que primeiro o quê? Crer. Quem está me entendendo nessa noite? Por quê? Porque em Cristo nós somos abençoados. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, olha, eu estou orando por você hoje, irmão, para você entender que você é abençoado, para você entender o que Cristo fez através da vida dele na sua vida. Diga para ele assim, estou orando para você ser energizado nessa noite, e você crê com o coração. E aí quando você crê com o coração, sabe o que você vai fazer? Você vai liberar com a palavra. Com o coração se quer para a justiça. Presta atenção, olha só o que segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 13 diz. Está escrito, crê. Aonde crê? No coração. Crê. Aí Jesus diz assim na sua palavra, você está lendo lá, Isaías capítulo de número 53. Aí diz assim, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí você está, e naquele momento o Espírito Santo abre o seu entendimento. Ele abre o seu entendimento e você entende o quê? Em Cristo, então, eu posso receber o quê? A cura. Veio dele. Aí a pessoa diz assim, então tá bom, então eu estou curado. Não, você tem que crer. É a mesma coisa da salvação. Ele morreu por todos, mas todos estão salvos? Tem que crer. Você tem que crer. Se não crer, não adianta. Morreu por todos, não foi por alguns eleitos apenas, não. Nós somos eleitos nele. A nossa eleição está em Cristo. É nele que nós somos eleitos. Aleluia. Eu creio. Então primeiro eu creio no meu coração. Aí o Senhor está dizendo assim, ele vem e fala para você assim, ó, você foi abençoado. Você está vivendo uma vida que só Deus para ter misericórdia. Mas você entende, você diz assim, peraí. O que Cristo fez por mim, Ele quebrou toda a maldição do pecado. E eu agora sou filho de Deus. Eu tenho bênçãos em minha vida que vieram através de Jesus. Eu tenho bênçãos em áreas da minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu preciso crer. E se eu creio, o que eu falo? Aí o Paulo diz, ó, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Quando você crê, porque eu prego, aleluia, que Jesus salva, porque eu creio que Ele salva. Eu criei, por isso falei. Observe, meus irmãos, em Romanos capítulo 10, essa conjunção, essa ligação entre o coração e a boca. Preste atenção. Mas, que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Aí ele diz assim, a saber, se com tua boca confessar. Só com a boca confessar? Aí ele diz, e com o coração você crê que Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora, visto que com o coração se crê para justiça. A Bíblia diz, Gálatas 3:9, que o Abraão foi o crente. Abraão chama ele de crente. O crente Abraão foi justificado pela sua fé. E isso foi imputado. Imputado é depositar na conta, porque ele creu. Ele não creu nele. Ele creu no que Deus falou com ele. Porque o corpo dele já estava morto. E Deus disse, vou fazer de você uma grande nação. E deixa tudo. E ele segue sem saber para onde vai. Por quê? Porque ele crê. Aí diz que Sara também, no capítulo 11 de Hebreus, não foi só Abraão que creu não. Mas Sara também cria que Deus poderia dar um filho para ele. Quando eles creram, o irmão, a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça. Por isso que Jesus
em Marcos capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: porque em verdade te digo, que qualquer um que disser, a esse monte, olha só, saia daqui, erga-te e vai ao mar. Aí ele diz assim, ó, e não duvidando em teu coração. Como as bênçãos de Cristo chegam em nossa vida? Através de você crer, não duvidar e você confessar. Isso não é algo místico e mágico, mas é você crer, é você entender: peraí, Cristo disse que eu sou mais do que vencedor. E aí você ora e você crê nisso, que você é mais do que vencedor. Você é abençoado com toda sorte de bênção. Você não é um coitado, você não é um miserável, você não é uma pessoa que está vivendo no cativeiro, que Cristo nesta noite te liberta. Sabe por quê? Porque todas as bênçãos em Cristo vêm dele para a nossa vida. Você é abençoado. Agora toma posse da palavra, crê no coração e confessa com a boca: eu creio, eu faço isso na minha casa, irmão. Entende? Eu faço isso, eu oro na minha casa, eu oro sobre os meus filhos, eu abençoo, eu pego as palavras que o Senhor ele disse e digo: Deus, eu creio nisso. Aí você olha, você não vê nada, mas você, eu creio, Deus, eu creio. Essa semana para mim foi tremenda. Eu disse para minha esposa: aleluia, essa semana tudo as respostas de oração que eu coloquei diante de Deus, eu preciso disso, eu preciso, Pai, e eu creio que o Senhor já me concedeu. Eu creio, Pai, eu creio. E essa semana, porque eu creio, a existência veio existir. Porque está nele, que nessa noite, irmão, milagres extraordinários venha a existência sobre a sua vida, não por causa de você, mas por causa dele. Não é porque eu estou pregando, mas nesta noite aqui, a cura divina neste lugar. Não é porque eu estou pregando, mas vidas estão tendo aqui a sua vida mudada no nome dele. Não é porque eu estou pregando, mas é porque eu creio. A oração que Paulo fez por Filemon, eu já entendi, e eu sei que o negócio não é eu, o negócio é nele. Nesta noite que as bênçãos vêm. Toma posse de tudo que Deus tem para você. Entra na terra prometida, irmão. A terra de Canaã, eu vou parar atrás da hora, mas a terra de Canaã, ela não é tipologia do céu. Muitas pessoas usam como tipologia do céu, ela é tipologia da vida abundante. A vida abundante você entra, só que lá, o que você tem que fazer? Sai daí, inimigo, sai daí. A terra de Canaã é a tipologia da vida abundante. Se eu pudesse aqui, eu explicava cada inimigo que está dentro da terra e o seu significado dentro do Novo Testamento, espiritualmente falando, cada inimigo que Josué tirou. A terra já foi entregue, a bênção Deus já colocou na sua mão. Mas às vezes, sabe o que o diabo está fazendo? Está segurando a carta de euforia, o conhecimento, para que você não conheça. E você está pedindo o que Deus já deu em Cristo, não em você, mas em Cristo. Aquilo que Ele já fez nele, no amado. E você está esperando que chegue em você, através do que você faz. Mas eu já subi um monte, 20, 30, 40 vezes, e até agora nada. Não, creia no que Ele fez através de Cristo. E nessa noite traga a existência por conhecimento que você tem da palavra de Deus. Pura está acontecendo aqui nessa noite. Ore no nome de Jesus. Libertações estão acontecendo agora. Feche os teus olhos. Deus abre a tua mente, Deus abre o teu entendimento. Toda fortaleza demoníaca que te aprisiona nos vícios, te prende nessa noite no velho Adão. Nessa noite Deus está dizendo: você é livre. Você já é livre. Desfrute da presença de Deus. Chega nesse sentimento de um coração cheio de culpa, porque nós somos perdoados no amado. Que nessa noite o Senhor possa derramar entendimento, porque as bênçãos estão nele, em Cristo. Que nessa noite você possa no mundo espiritual entrar e dizer: Deus, eu vou entrar nessa dimensão nessa noite,
e eu vou tomar posse daquilo que está em Cristo Jesus, porque eu estou assentado com Ele nos lugares eternos. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. Você não vai vencer, Cristo já venceu. Nessa noite você vai tomar posse daquilo que Cristo na cruz do Calvário. Não, irmão, eu estou lutando para ser salvo. Pare com isso. Nessa noite creia no que Cristo já fez. Eu já sou salvo, porque a salvação ela é completa. Ele diz: em Cristo eu sou uma nova criatura. Não é você que muda, é a justiça dele que vem sobre a tua vida. Você é novo não porque você agora mudou de hábito. Você muda de hábito porque o Espírito Santo habita em você, e a graça que te salva, ela também te capacita para que você negue o pecado. Mas esta noite você é justo. Receba a bênção desta noite. Fica na direção do Espírito. Oh, aleluia. Seja de perto nessa noite. Entra com autoridade no mundo espiritual. Aleluia. Pega o código do consumidor, irmão. Vai na frente do inimigo. Diz que certa feita o diabo apareceu para Martim Lutero e fez uma lista dos pecados dele. Todos os pecados que ele havia cometido, e acusou ele: você fez isso, 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 você fez isso. E diz que ele olha para o diabo e diz: mas coloca aí agora, na última, mas o sangue de Jesus me purifica de todo. A acusação foi rasgada. Paulo diz isso. Todo ladrão, no conceito e no contexto que Paulo está dizendo de Colossenses, ficava escrito ali o que ele fez na porta da prisão. Esse daí, por que ele é condenado? Aí está lá, está todo mundo sabendo. Esse daqui matou. E esse? Ah, esse daí fez tal coisa. E esse daí? Rei dos judeus. Qual que é a condenação dele? Ele está dizendo, não blasfêmia, ele está dizendo ser rei dos judeus. Toda a condenação que há, que o diabo traz para você, nesta noite, sabe o que Cristo fez? Ele apagou a célula. Glória a Deus! Todo pecado, e o diabo vem acusar dos pecados. Agora você diz assim: eu sou uma nova criatura. Eu me revesti da justiça de Cristo, não é eu, mas é Ele. Faço uma oração e nós vamos preparar. As irmãs já se preparam para louvar enquanto a gente prepara a mesa. Mas eu quero que nesta noite esta palavra possa falar no teu coração. Que Deus possa trazer nesta noite a compreensão de quem você é. Busque a sua identidade em Cristo, não em você. Não busque você. Não busque sentido da vida em você, destino e propósito em você. Busque nele. Busque Ele, porque Ele faz tudo novo. Entra no mundo espiritual. Vai buscar nesta noite aquilo que Cristo tem para te entregar, porque Ele já fez. É você dizer assim: Deus, eu já creio, e eu tomo posse. Aí você diz: mas amanhã está do mesmo jeito, pastor. Você continua: mas eu creio. Mas um dia, mas eu creio. Mas eu creio. Aleluia. Traz a existência nesta noite aquilo que está em Cristo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu tenho orado pela prosperidade de irmãos aqui, e essa prosperidade está em Cristo. Então você só precisa abrir a sua mente nesta noite. Todas as bênçãos em Cristo estão sobre a vida de vocês que aqui estão, sobre a nossa vida. Nele nós somos mais do que vitoriosos. Irmão, por favor, pega na mão do irmão que está ao seu lado agora e ore, por favor, e peça que Deus nesta noite aplique essa palavra no nosso coração. Que o Espírito de sabedoria nesta noite, entendimento,
avivamento venha nesta noite sobre essa igreja. Cativeiros sejam quebrados, fortalezas espirituais da mente que fazem a luz do Evangelho não resplandecer. Nesta noite, você que ainda não está vivendo as novidades de vida, entra em Canaã nesta noite. Expulsa Jebuseu, Eteus, Heveus, toma posse, que o espírito de Caleb possua a sua vida. Vai nas fontes superiores, vai buscar o que Deus tem. Sabe o que eu fiz na minha casa? E eu falei para minha esposa, em algum canto estratégico eu coloquei um adesivo escrito o que, Mário? Escrito o quê? Abençoado. Quando eu acordo no vidro, às vezes você acorda batido, em meia luta, eu olho e eu coloquei um adesivo lá, presbítero Tiago. Eu sou na porta para me chegar. E eu vejo que eu sou o quê, irmão? Nunca se esqueça que você é abençoado. Você não será, você é abençoado. Você é abençoado. As bênçãos estão disponíveis nessa noite na pessoa de Cristo. Você é, lembre-se, às vezes o diabo quer que você pense que você é um coitado, que você é um amaldiçoado. Prova vem sim, irmão. Luta vem, Deus prova a nossa fé. Mas o nome do Senhor Jesus, essa igreja e você é o que, irmão? O que você é nessa noite? E essa semana você vai lembrar disso. Eu sou abençoado. A Bíblia diz, aleluia, que Elimelec olhou para Isaac e disse: eu sei que você é abençoado do Senhor. Sabe por quê? Porque aonde Isaac abria, aleluia, poço, dava água. Aí o diabo vinha, entulhava o poço e dizia: eu vou deixar ela triste, eu vou deixar ela infeliz, ela vai receber uma notícia, vai vir enfermidade, eu vou entulhar o poço. Aí Isaac fala: não tem problema não, eu vou para outra. Aí liga para outra, abria. Aí o inimigo diz: eu vou lá de novo, eu vou entulhar o poço. Aí ele vem e entulha de novo, até chega um momento em que ele diz: não dá, não dá. Sabe por quê? Porque eu vi que você é abençoado. Diga nessa noite mais uma vez, por favor, para que todo mundo ouça aqui. E no mundo espiritual, Satanás e os seus demônios ouçam nessa noite que nós somos abençoados. Ai, Espírito de Deus, adoro. Eu vou conhecer. Aleluia. Aleluia. Eu comprei uma chacrinha, a gente está arrumando. E sabe qual que é o nome que nós vamos colocar na placa? Fala, Mário. Se tem uma coisa que eu sei, Tiago, presbítero Tiago, é que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O diabo tem tentado entulhar poço, irmão. Pode fazer o que você quiser, mas eu tenho a bênção do Senhor através de Jesus na minha vida. Eu sou abençoado. Pode se levantar de um lado, do outro, inimigo da nossa vida, mas eu sou abençoado. Quem também sente isso?